Olá, hoje eu vou fazer um vídeo, fazer meio que uma brincadeira. Li o livro e fui ao cinema assistir o filme. No caso, Morro dos Ventos Uivantes, né, a primeira e última narrativa longa da Emily Brontë. Esse é um clássico de 1847, que está assim vivíssimo até hoje, seja pelas inúmeras edições que ele tem, seja pelas várias versões cinematográficas. Ele é um livro que parece que de tempos em tempos volta para a mente das pessoas e entra na moda novamente. Eu me lembro que na época da saga Crepúsculo ele, assim, ficou super na moda, porque era o livro favorito da personagem Bella, e agora ele está de volta, né, se comentando, se falando. Eh, mas aqui neste caso desse filme, eu tenho um amigo que costuma dizer que a gente não pode ir no cinema esperando ver exatamente o que encontrou nas páginas, porque são 2 formas de artes. Eu concordo, embora eu ainda já tive esse perfil de querer encontrar exatamente o que eu tinha lido na tela. Hoje tenho um pouquinho mais de consciência que as coisas não funcionam assim. Mas no caso dos Ventos Uivantes, o livro não es quem lê o livro não vai encontrá-lo na última versão do filme, e quem viu a versão do filme não vai encontrá-lo nas páginas do livro, né. Ele é muito mais uma inspiração do que, né, do que ser baseado e utilizar mais elementos propriamente ditos. Por quê? Então eu vou começar aqui pelo livro. Eu li o livro em 1900 em 2021, na época da pandemia, e eu me lembro que eu gostei muito. Mas porque eu não achei ele um romance romântico, em primeiro lugar. Ele contém a Márcia Heloísa, que ela, e como ele tem muitas informações extras, né, e tem uma introdução da Márcia Heloísa, e ela comenta que ele é muito mais para Poe do que para Jane Austen. E eu concordo. Ele é um livro muito mais para um terror psicológico do que para um romance romântico, que é o que a gente viu agora nas telas. Começando, né, que ele 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 é introduzido já, um tempo depois dos vários acontecimentos. Então tem um homem, acho que é Lockwood, que ele sai, né, de Londres e que ele precisa de um descanso da cidade e vai para o interior. E aí ele loca uma das casas do senhor Heathcliff. Durante a estadia dele, ele fica doente e uma das empregadas do Heathcliff vai cuidar dele, que é a senhora Dean. E como o senhorio é muito fechado, meio grosseiro, isso desperta a curiosidade, né, desse locatário. E durante a doença, a senhora Dean conta tudo o que aconteceu nessas 2 casas, até porque uma coisa que ele nota é que a casa que ele tá é super bem cuidada, mas a casa onde o locatário dele mora, o locador no caso, não o locatário, ele é o locatário. O locador dele mora, o Heathcliff, ela tá caindo aos pedaços. Então ela conta a história e a gente vai descobrir que o Heathcliff, que, tem uma pele mais morena, que seria uma espécie de cigano, ele foi trazido, foi encontrado nas ruas de Liverpool, foi adotado, pelo dono da casa onde ele mora atualmente, e lá ele conheceu a Catherine e o irmão da Catherine, que eu não vou lembrar o nome agora. O irmão da Catherine, ele faz muitas maldades com o Heathcliff, e a Catherine já adota ele como um irmão. E aí eles 2 são companheiros de travessura. Quando ela vai para se torna uma jovem, né, uma jovem mulher, ela é muito bonita, ela acaba casando com os vizinhos ricos recém-chegados, ou vizinho rico recém-chegado, e isso quebra esse rapaz que tinha nela como companheira, e ele vai embora. E quando ele retorna rico,
e encontra ela já, né, grávida desse do marido dela. E aí isso começa todo o é quando a loucura se amplia. E isso aqui a gente tá na parte ainda inicial do livro. Porque eu acho que o livro começa, é meio que onde o filme termina, né, isso é uma das grandes diferenças. Porque ele é um livro que ele tem realismo fantástico, ele tem traições, ele tem egoísmo, né, a própria Catherine é uma menina mimada, é uma menina egoísta, e ele tem muita violência, porque o Heathcliff foi um menino que, né, que veio do abandono, do bullying, então ele é extremamente violento, ele tem ações que não são tão fáceis de ler, ele tem reações bem exageradas, ele é obcecado pela Cat. Então tudo, demanda de uma coisa, assim, muito tensa o tempo todo, enquanto esses personagens estão interagindo. E além disso, ele trata muito das diferenças que já tinha naquela época, então tu tem diferença social, diferença de gênero, de religião, de crença. Ele movimenta várias coisas. E é por isso eu acho ele super interessante. Eu não ah, foi uma leitura, assim, que me capturou bastante, mas o tempo todo, assim, o meu viés com ele era um terror psicológico, né, não era nada romântico, porque ele não tem cenas quentes, ele não tem nada disso. E é isso que ele tem de grande diferencial do filme que foi gerado, né. Quem assistiu o filme e gostou, vai tá vendo uma história de amor, é uma história de amor de um casal em que eles têm diferenças sociais, né, mas eles mesmo assim não resistem a isso. Ele é muito mais puxado para uma tensão, eles têm muito toque, então e isso não tem no livro, né. O filme é um romance romântico e o livro é um livro de terror psicológico. Então, provavelmente, quem gostou muito do livro não vai gostar do filme, porque faltam elementos. Falta o irmão da Catherine, eh, o filme termina quando o livro se torna ainda mais interessante. Então, tem muitos elementos que vão, assim, que tu vai chegar ali e se "Tá, mas cadê cadê a complexidade do livro?". Não, o filme não tem. O filme ali é um romance romântico de que me lembra um pouco aquelas fanfic que a gente tem. Existe hoje algumas plataformas na internet, que as pessoas gostam de alguns personagens, que daqui a pouco não são tão trabalhados na obra original, e aí criam, né, a sua versão de como eles se relacionariam, né, como é que seria esse amor. A versão cinematográfica do Morro dos Ventos Uivantes, para mim, lembra muito isso, uma fanfic de alguém que achou que o amor do Heathcliff e da Catherine merecia muito mais. E ali ela criou toda a imaginação dela, que não é a imaginação da Emily. Então existe uma diferença muito grande. Se alguém assim, adorou o filme, por exemplo, e daqui a pouco quer ler as cenas calientes em mais detalhes, não vai encontrar no Morro dos Ventos Vivantes, né. O que vai encontrar no livro é uma situação completamente diferente. Então aqui se trocasse o título do filme e botasse outro nome dos personagens, provavelmente talvez poderia se dizer: "Ah, né, ela se inspirou no Morro dos Ventos Uivantes", mas não é o Morro dos Ventos Uivantes que foi escrito. Não dá nem para dizer que foi que assim, que tem alguma coisa, porque tem muita mudança, é muita pouca ela usa muito poucos elementos do livro para a gente associar os 2. Então, provavelmente, se você adorou o livro
e tá esperando ele nessa nova versão no cinema não vai encontrá-lo, então tem chance de sair decepcionado. E se você adorou o romance do filme, não irá encontrá-lo no livro, né, aqui não tem cenas calientes, não há beijos apaixonados. E vai encontrar muito mais um terrorzinho básico, não aquele terror de serial killer, né, tipo um Jason matando todo mundo, mas um que vai mexe muito mais com a mente, a questão de obsessão, de violência e de diferenças sociais. Então, para quem gostou de um ou do outro, né, já vai encarar eles sabendo como funciona. E vocês, já leram, já olharam, o que que acharam? Eu saí do cinema chamando de O Morro dos Ventos Tediantes, tá? Eu achei o filme muito chato. Mas eu sei que tem gente que gosta. Então, fica aí para vocês tirarem a dúvida. Se quiserem deixar nos comentários a sua opinião, com respeito a gente sempre discute.